Olha só, Isabela, a gente conversando, vai conversar, precisa conversar sobre algo especial. No mundo digital, né, no mundo de profusão, né, de modos de comunicação, você decide, né, ter uma forma de presença nesse mundo que é muito ligado ao livro. É muito estranho se diria que alguém tem esse tipo de conexão. Como Não é que são isso mundos que parecem eclode, combinar. né? As pessoas diriam, poxa, mas o livro é uma coisa mais ultrapassada, é uma coisa que as pessoas quase não têm acesso. É verdade isso? Olha, eu tenho já há 5 anos um canal no YouTube sobre literatura, que é o Ler Antes de Morrer. E quando eu tive essa ideia, inicialmente eu pensei que eu fosse a primeira pessoa a ter tido essa ideia doida, porque parecia mesmo até pra mim uma ideia completamente insustentável. E quando eu fui pesquisar 5 anos atrás, eu descobri que já existia um movimento, uma comunidade, principalmente por adolescentes, desejo de falar sobre seus livros, aqueles que viram motivo de fanatismo, que viram fã-clubes. É muito próprio isso dos mais adolescentes. E eu descobri que isso tinha surgido já fazia tempo, 5 anos atrás, e que esse pessoal, inclusive, estava amadurecendo. Então eu pensei, nossa, eu estou entrando num movimento que já existe. Até eu me surpreendi com isso, que são os chamados booktubers, né? Os youtubers que falam de livros. E quando eu entrei nesse mundo, eu pensei, quem vai ser o meu público? O brasileiro lê pouco, né? As pesquisas mostram que os brasileiros leem poucos livros, não leem livros por completo, mas o Brasil é tão grande, o Brasil tem seus 200 milhões de habitantes, que mesmo que pulverizados, os leitores existem. E eu acho que a internet acabou funcionando como um imã que atrai esse pessoal. E por mais que ele não tenha com quem conversar sobre livros, às vezes, é muito triste isso, ele não tem amigos que gostem de livros também, não é incentivado a ler dentro de casa, às vezes ele é a única pessoa da família que gosta de ler. Na internet, esse pessoal encontra uma comunidade para poder se juntar, fazer parte. Então, surpreendentemente, o meu canal cresceu. Claro que não nesses fenômenos, né, de internet, milhões e milhões de visualizações, não é assim. Mas a gente se tornou uma comunidade sólida e que tem um crescimento. E acabou virando meu ganha-pão. Pois Hoje eu é. falo de livros. Você sabe que a filosofia, que é a minha área, Isabela, ela tinha no passado, 2.500 anos, um lugar onde se dava, né, o pensamento, a reflexão, que não era só num prédio. Ela se dava em grande medida na ágora, que era o espaço aberto da praça, em que as pessoas trocavam ideias, reflexões, às vezes, né, competições em relação ao que pensavam. Até o registro daquilo em forma de livro, né, não era uma coisa tão usual. Inclusive porque boa parte do que a gente chamaria de literatura antiga, ela era feita muito mais pela narrativa, né? Tal como, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, sem dúvida, elas foram declamadas durante centenas de anos antes de serem registradas, né, num texto. E isso significa que sempre houve comunidades, né, de interesses nessa direção. O que pareceria, nos 20 anos mais recentes, era um esvaziamento, né, desse tipo de marca. Mas veja o quanto há hoje de clubes de leitura, grupos de livros, a internet, aquilo que você tem, né, daquilo que a gente precisa ler, de fato, antes de morrer. E uma coisa curiosa é que se diria, bom, mas se nós vamos morrer, para que ler? Né? Se, afinal, para quê? Por que eu não uso a minha vida, né, com outras coisas que sejam mais relevantes? É interessante essa perspectiva que alguns carregam. Eu não gosto muito quando as pessoas dizem, você não tem um livro aí para me indicar para eu passar o tempo, né? E outros uma expressão mais dolorida, que é assim, para eu matar o tempo. Né? E é sempre ruim, porque o livro, ele quando bem qualificado, quando ele é bem emocionado, quando ele é bem produzido, né? Quando ele tem verdades e reflexões, ele não mata o tempo, ao contrário, né? Ele vive o tempo. Né? Portanto, não dá para ter um livro para passar o tempo, mas para vivê-lo de um outro modo. Por isso é muito claro para mim quando você pensa em algumas coisas que precisam ser lidas antes de morrer. Né? Para que viver uma vida se a gente pode viver muitas? Pois é, viver muito, viver no tempo, viver vários personagens, né, vários momentos. Não é a única maneira de fazê-lo o livro, mas o livro, a literatura de maneira geral, que não é só em plataforma papel, ela marca demais isso, né? E você começou a ler... Eu comecei a ler muito criança e, como muitos da minha geração, eu tive um grande marco na minha vida, que foi a série Harry Potter, que por muito tempo, inclusive, foi negligenciada como literatura barata, comercial, depois hollywoodiana.
Hoje eu percebo que quem tem os 10 anos que eu tinha quando eu comecei a ler Harry Potter, não tem mais, já passou a geração, não tem mais essa mesma fissura que nós tínhamos 10, 15 anos atrás, mas eu percebo que cada vez mais livros como esse estão sendo reconhecidos pela qualidade da fantasia jovem que eles representaram. Eu sou da opinião de que daqui 50 anos vai se falar de Harry Potter como se fala de Alice no País das Maravilhas. Porque eu acho que é uma ficção de boa qualidade. Mas eu sempre tive muito estímulo para ler. Eu venho de uma família que lê bastante, principalmente minha mãe, principalmente a minha avó. E para mim sempre foi um ambiente meio proibido, meio secreto, também misterioso da casa. A biblioteca, que não chegava a ser um espaço como esse, mas era um cantinho da casa que tinha estante de livros e livros de adultos, que no caso da minha avó eram os romances, aqueles romances às vezes quentes, que a minha avó gostava de ler, livros que não eram muito apropriados para criança pequena, mas que justamente por serem proibidos eu ficava muito curiosa. Então eu sempre fui cercada de estímulo para ler e depois comecei a procurar o meu próprio gosto, começou com essa fantasia jovem e depois o colégio me estimulou bastante. Muitas pessoas criticam a obrigação de ler Machado de Assis, Aloysio Azevedo no colégio, mas para mim foi excelente. Eu tive boa orientação de professores de literatura inesquecíveis e mesmo que eu não tenha tido ainda a maturidade suficiente aos 15, 16 anos para entender Dom Casmurro, eu me lembro de ter me encantado. E depois, mais para frente, eu fui reler. Então, o meu gosto foi se sofisticando conforme depois eu fui para a faculdade e tudo mais. Então, eu sempre gostei de ler, sempre foi um estímulo que veio de família. Você sabe que eu vou te contar 3 coisas. 2 delas já foram publicadas, mas essa de agora não. A primeira é, eu nunca li Harry Potter. Mas eu não o li não por algum tipo de aversão, mas porque não entrou na minha sequência de prioridade, embora, vez ou outra, eu tenha o desejo, né, de fazê-lo, porque tanta gente, né, se encanta, né, com esse universo. E eu já ouvi tanto falar sobre Harry Potter, eu já vi tantos trechos em vários lugares, que eu acabo ficando com a sensação de que eu já li. Né? É mais ou menos como o filme Titanic, que eu nunca vi, né, mas que tantas vezes foi mencionado em situações que eu estava, que eu acabo tendo a percepção de que eu vi, né, e não vi. A segunda coisa que eu te conto é que boa parte das pessoas com mais idade como eu começou a ler influenciado pela mãe ou pela avó. Né? O mundo masculino, não que ele fosse avesso à literatura, mas ele era um pouco mais distanciado daquilo que era o cotidiano do lar, em que não existindo, por exemplo, quando eu era criança, até 10 anos de idade, na minha cidade Londrina, não havia televisão. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV. E, portanto, as pessoas, para terem o seu momento de lazer, se dedicavam às leituras, especialmente a mãe, né, e a avó. Então, há um convite feminino, né, muito forte nessa direção. E a terceira coisa é que uma parte da minha geração começou a ler gibis, história em quadrinhos. E depois passou, por exemplo, eu quando menino, lia também livros. Mas para mim o maior impacto era assim, Batman, Super-Homem, um gibi chamado Fantasma, as histórias do Pat Donald, ou mesmo a Turma da Mônica, né, quando foi Maurício de Souza lançou em 1959, eu nasci em 1954, tinha 5 anos, ele lançou um quadrinho, que foi o primeiro dele, né, no jornal, que era a história do Bidu, né, do cachorro, que nem era azul, né? Tinha outra coloração. Uma das coisas boas é que aquilo, sim, foi criando um estofo e um desejo para caminhar para outros lugares. Mas tem algo que às vezes não se valoriza tanto ainda no Brasil. Uma parte de nós, em relação à minha geração e à dos meus filhos, entrou também na leitura a partir do ouvir do disco. Havia uns disquinhos com historinhas, que tinham música, que contavam, por exemplo, a história de Pedro e o Lobo, né? E grandes compositores brasileiros ajudaram a fazer. Não sei se você já viu alguma vez esses disquinhos, disco mesmo, de vinil. Alguns deles para crianças eram menores e coloridos. Ou era vermelho, ou era verde. E aquela história, ao ser colocada, que a criança que ainda não lia, ela ouvia. Né? Hoje nós temos outras ferramentas, né, para fazer isso. Mas você não acha que é um combate um pouco inglório ou você enxerga vitória ao fim da estrada? Eu tenho percebido que o público que me assiste não é criança. Embora eu esteja no YouTube, que é uma rede social cheia de crianças, eu acho que são as que mais assistem os vídeos, os canais, é o público infantil. Eu vi que o meu público é um pouquinho mais adulto, então eu não sei se eu chego a
exercer algum papel mais relevante para incentivar o hábito da leitura. Eu sinto que a pessoa vem até mim quando ela já teve alguma boa experiência e ela quer se aprimorar. Eu acho que, pelo menos, o alcance do YouTube ainda não está sendo suficiente para levar a criança ao livro. E eu acho que esse é um desafio cada vez mais complicado, né? Porque hoje em dia, já existia televisão, já existiam muitas outras distrações, e hoje em dia as crianças todas têm o celular, têm o tablet. Então, eu acho que é um desafio ainda maior. Mas, pelo menos, quando a pessoa tem uma pequena experiência, alguma coisa que a faz entrar, que passa aquele momento mágico, ela lê um livro e fala, que legal, gostei, quero ler mais, aí é quando ela acaba chegando no nosso conteúdo de Você disse que tem pessoas que vêm até você. As empresas da área do mercado literário também te procuram? Me procuram muito, editoras me procuram para divulgar seus lançamentos. E também autores independentes. Infelizmente, eu não consigo dar conta de tudo. No começo chegava uma coisa por semana, hoje chegam uma coisa por dia, 2 coisas por dia. Então, eu tento dar algum espaço, eu já trouxe autores independentes. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar na audiência, né? Porque é o que eu faço para viver, então eu não posso só dar espaço para autores menos conhecidos. Eu preciso intercalar com algumas obras um pouquinho mais conhecidas, porque é o que dá audiência. Mas eu tento sempre trazer os lançamentos e eu tenho orgulho de dizer que o meu canal está sempre mostrando o que há de novo no mercado literário. Inclusive, essa onda, você chegou a comentar agora há pouco, dos clubes de leitura que ressurgiram das cinzas. Havia uma experiência do clube do livro, do círculo do livro nos anos 70, 80, que deixou de existir e inspirado no círculo do livro, novos clubes foram se formando e existem alguns que são enormes. Eu, inclusive, eu faço propaganda de um deles, que é o Clube da Editora Intrínseca. Então, há um interesse, há um desejo de consumir livros que passaram por uma curadoria, seja ela de pessoas escolhidas para indicarem livros, seja da própria editora, enfim. Desejo existe, mas o que a gente percebe também, não tem como não perceber, é que as livrarias passam por crises, que muitas cidades brasileiras, inclusive grandes, não têm livrarias. Então, o acesso... Mas essa seria uma questão hoje, Isabela? Eu acho que sim. Não ter livraria numa cidade, com o mundo digital, que permite que eu tenha uma livraria dentro da minha máquina, no sentido de oferta, já com possibilidade de entrega, com clareza do preço, sem ninguém ao meu lado, né, me vigiando em relação ao que eu estou fazendo. Esse mundo digital não seria aquele que dispensaria as livrarias como base física? Eu percebo que o Kindle, que é o livro digital, ele tem um fã-clube que vai crescendo, mas tem um público resistente. Eu não sinto que o livro digital vai chegar um dia a substituir o físico. Eu acho que os dois vão sempre conviver. Porque, por mais que eu, inclusive, goste de ler livros digitalmente, a gente não abre mão do papel. E eu sinto, porque eu recebo comentários, reclamações, eu sinto que as pessoas também querem o livro. Então, mas esse é um passo. Eu quero dar um outro passo contigo. Sim, o livro digital eu entendo. Mas eu também, será que eu preciso de uma livraria? Se eu posso comprar o livro plataforma papel físico, né, num site, né? Isto que é entrega. Parte das livrarias viveu disso. O problema daí é o frete. Quando a gente mora numa cidade como São Paulo, o frete de uma livraria sai R$5, não muito mais que isso, porque a distribuidora é aqui, na Grande São Paulo. Mas se você mora em Rondônia, se você mora em Manaus, esse frete sai pesado. Tanto que o que as pessoas que querem livros mais aguardam ansiosamente são as promoções de frete grátis. Quando as livrarias online fazem uma promoção, só hoje frete grátis, aí as pessoas fazem a festa, né? Então, esse que é o problema. O nosso país é muito grande. É muito grande. Então, muitas pessoas, inclusive, esperam as bienais, esperam as feiras do livro, como as que tem na USP, por exemplo, porque vendem com 50%. Algumas viajam, separam tempo para poder viajar para comprar o livro físico que elas fazem questão e sem ter que pagar frete, enfim, tentando conseguir algum tipo de vantagem. Agora, independentemente de ser papel ou digital, né, um canal que seja capaz de sugerir, orientar, emocionar, provocar, seduzir, né, ele é sempre importante. Eu acho que a contribuição que nós do BookTube oferecemos é que a gente traz o livro para o universo pop
o mundo da internet, que fala de música, que fala de artistas, que fala de cantores, clipes, maquiagem, games. A gente fala de livro como se fosse um produto tão interessante quanto esses. Né? O mundo é lógico, o livro é um produto como qualquer outro. Às vezes as pessoas olham com uma distância, né? Como se o livro fosse não fosse um produto como qualquer outro, que não tivesse um mercado que precisa ganhar dinheiro, que tem ações de marketing, que tem tudo isso. Elas olham com um certo respeito, às vezes até com certo desdém, como se aquele que vivesse de livros fosse um pouco arrogante. E a gente trazendo isso para a internet, falando com uma linguagem que todo mundo entende e expondo, inclusive, as nossas dificuldades. Eu já cansei de trazer livros que eu admiti, olha, tentei ler e não consegui, tentei de novo, não consegui de novo, e foi só na terceira vez que eu consegui. Quando a gente traz essa humanidade, eu percebo que o livro passa a ser mais um produto. E aí, essa é a vantagem de poder trazer depois o lançamento da editora, uma editora que investe numa capa bonita, num ilustrador de fora do Brasil, uma tradução especial. A gente mostra aquele produto como um objeto de desejo. E uma das coisas boas, eu acho, nisso é que parte hoje da cultura, especialmente urbana, ela valoriza muito do que vem do passado, até como nostalgia. Sim. Eu costumo dizer, às vezes, né, leia livro sim, você que se dedica a fazer cerveja artesanal, que gosta de pão de fermentação natural, né? Que se emociona com a ideia daquilo que é artesanal, né? Isto é, tudo aquilo que parece remeter a um mundo, né, mais antigo. O livro é uma coisa antiquíssima, né? Que seja como registro, não com as páginas divididas em 4, os quadernos, né, que os latinos faziam, mas já em modos anteriores, registrados de várias maneiras, essa possibilidade humana, né, de uma comunicação que possa ser preservada, guardada, né, que não fica só na memória das pessoas, embora também ali. Essa é uma grande vantagem, né, que a nossa espécie acabou tendo na evolução, né, de nós conseguirmos registrar. E a pessoa não tem que aprender de novo ou depender do outro, embora em algumas comunidades humanas isso ainda seja marcante. Por exemplo, há um ditado africano que eu acho maravilhoso, né, que diz: quando morre uma idosa é como se uma biblioteca se incendiasse. Né? Quando morre uma idosa é como uma biblioteca se incendiasse. Isto é, uma perda, né, de vitalidade. E eu gosto também de imaginar que a gente deva, antes de qualquer coisa, ser gente que gosta, né, daquilo que encanta. Evidentemente que a gente tem má literatura. Por exemplo, parte daquilo que estava até pouco tempo em grandes lojas de livrarias, né, grandes stores, como se chamou, né, durante certo tempo, parte daquilo é absolutamente dispensável. Né? No entanto, há uma parte que é muito significativa. E aí vem uma questão. Né? Qual é o critério para dizer se é dispensável ou não? Vou te colocar uma questão que já me colocaram para você pensar depois até, né? Algumas das grandes revistas, elas, ou sites para fazer classificação de livros, falam assim: livro de ficção, não ficção, né, negócios, autoajuda ou esotéricos. Né? Há dificuldade de classificação disso. Por exemplo, filosofia, entre ficção, não ficção, autoajuda. Melhorando, a Bíblia dos cristãos ou a Bíblia judaica, né, ou o livro sagrado dos islâmicos, é ficção, é não ficção, é autoajuda, é esoterismo. São esses que eu tenho que ler antes de morrer, ou esses eu preciso de ler antes de morrer, porque eles é que vão fazer, né, a passagem. Essa é aquela questão, também me perguntam muito, o que faz do livro um clássico? Qual o critério que eu uso? Eu gosto de trazer os clássicos, porque são os livros que a gente tem que ler antes de morrer. Tem um motivo para eles serem lidos a tantas gerações. Por alguma razão, gerações se passaram depois que o autor publicou aquilo e aquele livro continua relevante. Então, eu tenho que ler também. Esse é um critério. Agora, a gente não tem como dizer, nem sempre, né? Às vezes um livro sai, ele é tão bom, a gente tem a certeza de que daqui a 20 anos, 50 anos ele ainda vai ser lembrado, e passa 2 anos e ninguém lembra mais. Eu tenho a minha torcida, né? Eu torço, por exemplo, para que a série napolitana da Helena Ferrante, O Amiga Genial, entre para o cânone dos clássicos, porque eu gostei muito e eu considero uma literatura de primeira. Mas é o tempo que vai dizer se aquilo ainda vai continuar sendo relevante para o que o mundo vai se tornar e para o que as futuras gerações vão querer consumir. Ao mesmo tempo, também há livros que no passado foram super importantes, foram fundamentais e hoje em dia são totalmente Você sabe que o grande né? escritor, eu aproveito essa ideia para
fechar um pouco nossa conversa e agradecer a Isabela, né, por essa reflexão. Um grande escritor brasileiro, Milor Fernandes, ele foi capaz um dia de dizer algo especial. Ele dá uma definição de clássico que é perturbadora. Ele diz: um clássico é alguém que não se contentou em chatear apenas os seus contemporâneos. Um clássico é alguém que não se contentou em chatear apenas os seus contemporâneos. É claro que a noção de clássico é aquela de uma obra, seja qual for, que mantém sua vitalidade independentemente do tempo em que ela foi produzida. E aí eu queria agradecer a Isabela, lembrar que ela tem uma crença de que Harry Potter, que eu ainda não li, vai ser um clássico. E talvez eu tenha que lê-lo. Me cobrem daqui 50 anos, eu acho que eu vou estar certo. Eu já terei encarnado a última parte do site da Isabela daqui a 50 anos, mas serei capaz, né, de apreciar se ela está certa ou não. Obrigado, Isabela. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu faço no Instagram há algum tempo algo que eu gosto demais. Eu pego pensamentos, ideias, reflexões de pessoas que têm a ver com aquele dia. Aquilo que a gente chama de efeméride. Né? Alguém que nasceu ou faleceu naquele dia. Faço um cartazinho eventual com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. Aliás, eu recebi outro dia, né, uma correspondência de uma pessoa que dizia que ele não é mais um cartazinho eventual porque eu faço sempre, né, que ele é um cartazinho mais persistente. Mas há uma preocupação curiosa, Isabela. As pessoas, como eu faço cartaz em plataforma papel e escrevo depois será, há uma grande preocupação que é, num mundo em que a ecologia ela tem de ser mesmo necessária, o que eu faço depois? Por que eu não deixo só, né, no virtual? É que o cartaz, tal como o livro, papel, também tem seu lugar. Por isso eu quero lembrar o que sempre conto. Quando eu termino, quando eu faço, eu distribuo. Tanto que eles estão guardados aqui, alguns deles. Aliás, agora eu vou passar para a Isabela um que é uma frase do Enfio, né, um grande, um especial pensador brasileiro chamado Henrique de Souza Filho, né, que nasceu em 1944, que foi uma das primeiras vítimas do HIV no Brasil, detectados porque ele tinha hemofilia, né, e ao ter hemofilia na transfusão sanguínea, tal como aconteceu com os outros irmãos dele, ele faleceu. Mas o Enfio, olha que frase boa para quem gosta de literatura, de leitura. Olha só: enquanto os sábios pensam sem certeza, os idiotas atacam de surpresa. Sim. E olha que o mundo está sempre cheio de idiotas para nos atacar de surpresa. Bastante. Isso, aliás, vale a pena por isso ler um livro clássico do Dostoiévski chamado O Idiota, não é? É do Dostoiévski? É do Dostoiévski. Então tem que ser.